Paciente me pede desconto e eu não sei se eu devo fornecer, se eu aceito, não sei quanto eu dou de desconto, como é que eu faço em relação aos outros casos que eu atendo sem desconto. Enfim, essa é uma dúvida muito comum de psicólogos, como a gente age em relação a descontos para pacientes. Meu nome é Luciana Salvador, eu sou psicóloga clínica, 17 anos e sou supervisora de psicólogos e tenho meu canal aqui no YouTube, onde tem vários vídeos respondendo a várias questões práticas que vocês têm na clínica psicológica. E aqui nesse vídeo eu vou dar várias dicas sobre isso, como vocês devem agir, utilizando o tempo que eu tenho de experiência, o que eu já vi funcionando, e vou contar também como os psicólogos geralmente agem nesse sentido em relação aos descontos para os pacientes. Bom, pessoal, em primeiro lugar, para a gente entender se a gente vai dar desconto, decidir se vai dar desconto ou não para o paciente, a gente precisa ter claro qual é o valor da nossa sessão, tá? O valor exato da nossa sessão. E por que eu estou falando isso? Porque eu já vi muitos psicólogos, principalmente psicólogos recém-formados, que não têm clareza de qual o valor da sessão deles, tá? Então, o que eles fazem? Quando o paciente liga, dependendo de como o psicólogo tá ou não, ele diz um valor diferente. Então, às vezes o paciente liga e pergunta: quanto é o valor da sua sessão? 190. Aí em outro momento, outro paciente liga, ele está precisando mais de paciente, aí ele diz: 150, né? Isso é bem complicado, tá? Então, em primeiro lugar, você precisa ter clareza, ter certeza de qual o valor da sua sessão normal, sem desconto, tá? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu considero um dos melhores vídeos que eu fiz aqui do canal, que é para você decidir como definir o valor da sua sessão, tá? Então ali eu mostro uma fórmula matemática. Quem tem dúvida, eu sei que é normal a gente ter dúvida sobre isso, mas eu não sei quanto eu devo cobrar. Ali nesse vídeo você vai ter informações para você definir exatamente o valor da sua sessão, tá? Então, definido isso, aí você vai pensar depois em relação ao desconto. Bom, vamos imaginar então que eu defini que o valor da minha sessão é R$ 250, tá? Esse é o valor que eu defini para minha sessão. Então, quando a pessoa me pergunta, entra em contato comigo e pergunta qual é o valor da sessão, eu vou passar esse valor para ela, tá? Mas ela pode me pedir então desconto, né? E aí eu vou ter que definir se eu vou dar desconto, por quê e quanto eu vou dar. O que eu acho que a gente precisa ter cuidado? Em primeiro lugar, a gente não deveria dar desconto indiscriminadamente, somente porque a pessoa está nos pedindo, nos solicitando. Porque você não sabe se a pessoa precisa do desconto, você não sabe exatamente para quê, e a gente não vai fazer essa análise financeira da pessoa. Então pode ser que a pessoa esteja pedindo desconto só para ela pagar um pouco mais barato, né, a sessão. Então, se a gente entra nesse jogo de dar desconto para todo mundo que nos pede, às vezes pode ser que a gente vai dar desconto para quem não precisa e você vai ter aqueles outros pacientes que vão pagar o seu valor integral com muito custo, com muito sacrifício, não vão pedir desconto e você não está dando. Então você vai começar até a ficar incomodado depois com esse paciente que você está dando um bom desconto e depois você vai ver que ele não precisa, tá? Então eu recomendo você ter uma política para dar desconto. Então, por exemplo, tem pessoas, uma das coisas que alguns pacientes, alguns psicólogos fazem é dar desconto se a pessoa pagar antes, dar desconto se ela fizer um pacote. Então, por exemplo, você já paga antecipadamente 5, 6 sessões ou 12 sessões. E aí eu te dou um desconto em função disso. Ok, eu acho que isso é interessante também, tá? Ou você pode dar um desconto, que é o que eu faço, para um público específico, né? Então, se por exemplo você atende muitos professores da rede pública, então você pode definir que o valor da sua sessão é 250, mas para professores você pode cobrar 180, por exemplo. Então, se vier uma pessoa que é dessa categoria, aí você pode cobrar menos, tá? Eu, por exemplo, faço isso para alunos de psicologia, acadêmicos de psicologia.
Eu sei que é um público que precisa muito de uma terapia boa, uma terapia qualificada, né? Até para ser um bom profissional, e que geralmente não tem muita grana, né? O estudante de psicologia tem pouca grana aí no início, então eu combino, eu tenho essa política que eu faço um valor X de desconto percentual sobre o valor que eu cobro para estudantes acadêmicos de psicologia, tá? Porque eu tenho interesse também em atender esse público, eu gosto, enfim, são pessoas que depois se envolvem nos meus cursos, então para mim também é interessante esse público. Então eu recomendo que você tenha uma política de desconto bem clara para quem você vai dar desconto e por quê, tá? E aí, algumas pessoas me dizem o seguinte, mas tem pessoas que não podem pagar quase nada e que eu quero atender. É o que a gente chama de atendimento social, né? Às vezes a pessoa vai pagar muito pouco, sei lá, 30, 40 reais ou nada mesmo pelo atendimento e a gente quer atender. Ok, se você quiser, eu recomendo que você separe algumas vagas dos seus atendimentos para atendimento social. Eu também faço isso, tem alguns casos que vêm para mim que eu tenho interesse em atender, às vezes em função da pessoa mesmo, ou porque o caso é interessante. Então eu atendo, tenho X vagas, eu tenho 4 vagas que eu atendo por valor social. Explico isso para a pessoa que está vindo, tá? Que enquanto ela tiver, ela vai ter o atendimento social e quando ela sair eu vou colocar uma outra pessoa nesta vaga, tá? Até para ela saber que esse valor não é só para ela, mas tem outras pessoas também que podem assumir essa vaga, tá? Então você pode estabelecer isso. Eu recomendo que realmente você siga o número X de vagas, porque senão daqui a pouco, se você abrir para muitas pessoas, você pode estar com quase toda a sua agenda cheia de atendimento social. Então a gente precisa ter cuidado com isso e de alguma forma a gente pode ajudar a atender uma demanda enorme de pessoas que precisam de atendimento, que têm interesse, que não tem como pagar o valor, às vezes até mesmo com o desconto, tá? Agora, uma dúvida que muitas pessoas têm, e eu tenho certeza que vocês vão ter também. Alguns psicólogos que estão iniciando, eles ficam um pouco incomodados de não dar desconto para a pessoa que está pedindo, porque eles estão precisando, né, de pacientes. Então, vocês podem me dizer, tá, Luciana, mas a pessoa me pede, eu entendo que ela não vai se encaixar no atendimento social, ela não se encaixa no meu público, mas eu estou precisando de paciente, então eu não posso desconsiderar isso e não dar o desconto, tá? Isso eu considero que vai ser um problema para você depois. Então eu acho que se você está precisando muito de paciente, se você aceita por um valor menor, é melhor você baixar o seu preço para todo mundo, então, né? Então fique com o valor mínimo que a pessoa não vai deixar de fazer atendimento com você por causa do preço e tudo bem, né? E aí você mantém esse valor mínimo até que você se sinta mais seguro, com mais pacientes para aumentar o seu valor, tá? Então eu recomendo que você então tenha esse valor mínimo para todo mundo. Qual o problema de a gente dar desconto se alguém nos pede e para o outro não? Além de às vezes ser injusto, né, com o outro paciente, já vi acontecer, tá? De as pessoas conversarem umas com as outras e os mesmos pacientes do psicólogo conversarem um com o outro e perguntarem quanto eles pagam, né? E aí o paciente fica muito incomodado porque ele pagava, por exemplo, 300 reais de sessão e o outro pagava 200, né? E o outro não era mais pobre ou tinha menos dinheiro que ele. Então ele ficou muito chateado com a psicóloga porque ela cobrava uma diferença enorme de cada paciente. Então isso é muito complicado, por isso que a gente precisa ter, claro, uma política de desconto. Veja lá aquele vídeo de como definir o valor da sessão, que vai ficar mais tranquilo para você. Se você está precisando, quer ter muitos pacientes, precisa, está no início da carreira, faça um valor mais baixo para todo mundo, então. Fica mais fácil, tá? Do que você ficar preocupado com isso, ter que dar desconto para todo mundo. Lembrem que nós somos psicoterapeutas, então a gente também precisa mostrar para o paciente que quer negociar muito desconto, o nosso currículo, quanto a gente trabalha, as qualificações que a gente tem, ao invés de ficar negociando desconto. Então, cuidado com isso. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês aí. E qualquer coisa, comentem aqui nos vídeos, deem sugestões para outras dúvidas que vocês tenham, que aí eu posso comentar por aqui. Um abraço!